Esse aqui é Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, o famoso gigante gasoso. Mas e se quase tudo que a gente aprendeu sobre ele na escola estiver, na verdade, errado? Pois é, se prepara porque a gente vai desvendar um dos maiores mistérios aqui do nosso quintal cósmico. Quando a gente pensa em Júpiter, a primeira imagem que vem à cabeça é essa, né? Uma bola imensa de gás. É o que está nos livros, é o que a gente aprendeu. Só que essa ideia, que é a base de tudo, está prestes a ser completamente virada de cabeça para baixo. Olha, parece uma afirmação meio forte, eu sei, mas as evidências são bem claras. Júpiter não é uma bola de gás. Ele é algo muito, mas muito mais estranho. Um planeta de metal líquido. E para entender como isso é possível, a gente precisa primeiro desmontar o mito. Então vamos lá. Para entender essa nova realidade, primeiro a gente precisa revisitar o modelo antigo, sabe? Aquela teoria que dominou a astronomia por décadas, mas que agora, está sendo desmentida por novas descobertas. A escala de Júpiter é uma coisa difícil até de imaginar. Para se ter uma noção, caberiam 1.300 terras dentro dele. Ele é mais pesado que todos os outros planetas do sistema solar juntos. E essa analogia aqui, olha, ajuda demais a visualizar essa dimensão toda. Não é que ele é um pouco maior, ele está em uma categoria completamente diferente. E entender esse tamanho todo é fundamental para a gente sacar como ele se formou. Existiam basicamente duas grandes teorias. A primeira, e a que a maioria aprendeu, era do núcleo. Um núcleo sólido gigante se formou primeiro e a gravidade imensa dele foi sugando todo o gás que estava em volta. A segunda teoria dizia que Júpiter nasceu do colapso de uma nuvem de gás, meio parecido com o jeito que uma estrela nasce. A do núcleo sólido parecia fazer mais sentido, mas, como a gente vai ver, a verdade é bem mais complicada. O nosso primeiro grande salto para entender Júpiter de verdade veio de um evento cósmico, espetacular. Uma colisão que deu pra gente a primeira espiada real por baixo daquelas nuvens todas misteriosas. O impacto desse tamanho é uma coisa absurdamente rara. A estimativa é que um evento como a colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 com Júpiter acontece em média só uma vez a cada 6.000 anos. E a gente tava com a câmera apontada para lá bem na hora. E aqui a história fica incrível. Foi uma coincidência cósmica quase inacreditável. A sonda Galileu, que tinha sido lançada anos antes, estava chegando em Júpiter exatamente na hora que o cometa ia bater. Ou seja, ela tinha um assento na primeira fila para o maior show de fogos de artifício do sistema solar. O que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, a gravidade gigantesca de Júpiter rasgou o cometa em 21 pedaços, que pareciam um colar de pérolas cósmico. Aí, esses pedaços mergulharam no lado oculto do planeta, mas a Galileu conseguiu registrar o clarão de cada impacto. Conforme Júpiter girava, as cicatrizes apareceram, umas plumas escuras enormes feitas de material do interior do planeta que foram jogadas a milhares de quilômetros de altura. E a Galileu, então, voou bem no meio dessa nuvem de destroços para analisar tudo. E a grande surpresa de tudo isso foi que, ao analisar o material que veio das profundezas de Júpiter, a Galileu encontrou muita, mas muita água. Isso foi tão bizarro e inesperado que levou os cientistas a planejar uma missão totalmente nova, a Juno, feita especialmente para desvendar esse mistério. Agora sim, com os dados da sonda Juno, que chegou por lá em 2016, a gente pode finalmente fazer essa descida. Vamos viajar através das camadas de Júpiter para ver o que realmente existe debaixo daquelas nuvens. Logo de cara, a camada de cima já não é só gás, é um sistema climático super violento. A amônia funciona como um anticongelante, o que permite que exista água líquida por lá. Essa mistura forma uma espécie de granizo de lama e alimenta tempestades de raios gigantescas. Mas o mais surpreendente é que, apesar de toda essa dramaticidade, com tempestades do tamanho da Terra como a Grande Mancha Vermelha, essa camada inteira de nuvens tem só 50 quilômetros de espessura. É uma casca fininha para um planeta tão gigante. Conforme a gente desce, a pressão gravitacional simplesmente esmaga tudo. A pressão e o calor ficam tão intensos que o gás hidrogênio se transforma em líquido. Não é uma superfície sólida, é uma transição gradual de uma névoa que vai virando o maior oceano do sistema solar. E esse oceano é gigantesco. Ele tem cerca de 20.000 quilômetros de profundidade. Para ter uma ideia, isso é 2.000 vezes mais fundo que o oceano mais profundo da Terra. No fundo, Júpiter é um planeta oceânico. Mas calma que a coisa fica ainda mais estranha. A gente vai mais para dentro e lá no fundo desse oceano, a pressão e a temperatura chegam a níveis tão extremos que a matéria começa a se comportar de um jeito que desafia tudo o que a gente conhece. A uma pressão milhões de vezes maior que a da superfície da Terra, o hidrogênio líquido vira metálico. Ele ainda é um líquido, mas os elétrons são simplesmente arrancados dos átomos
e ficam fluindo livremente, gerando uma corrente elétrica. É literalmente um oceano de metal líquido. E é essa camada de hidrogênio metálico que compõe a maior parte do planeta. Ela tem cerca de 40 mil quilômetros de profundidade. E é essa camada que gera o campo magnético superpoderoso de Júpiter. Finalmente, chegamos ao nosso destino, o centro de Júpiter. O lugar que, segundo as teorias antigas, deveria ser o mais simples de todos, mas que se revelou o maior enigma. A teoria antiga previa um núcleo sólido, bem definido, bonitinho, mas a Juno descobriu algo completamente diferente, um núcleo difuso. Não existe uma fronteira clara. É como se fosse uma grande sopa densa, onde rocha, metal e o hidrogênio metálico se misturam. Essa descoberta, claro, levanta uma pergunta fundamental. Se a formação de planetas cria núcleos sólidos e compactos, por que o de Júpiter é assim? Como é que esse centro caótico e todo misturado foi parar aí? A principal teoria hoje aponta para uma colisão catastrófica lá no começo do Sistema Solar. Um impacto com um protoplaneta talvez 10 vezes maior que a Terra, que teria simplesmente pulverizado o núcleo original. Mas tem um problemão aí. As simulações em computador mostram que a gravidade de Júpiter deveria ter juntado esses pedaços de novo, formando uma bola sólida num tempo relativamente curto. E isso não aconteceu. Então, o mistério continua. A história de Júpiter é um ótimo lembrete de que o universo é muito mais estranho e complexo do que os livros da escola nos fazem acreditar. Se o planeta que a gente vê quase toda noite no céu não é uma bola de gás, mas sim um oceano de metal líquido com um coração estilhaçado, a verdadeira pergunta é: o que mais a gente acha que sabe, mas que na verdade está fundamentalmente errado?